As empregadas domésticas devem ter seus direitos ampliados. Está em análise na Organização Internacional do Trabalho a equiparação dos trabalhadores domésticos aos outros profissionais. E para falar sobre o impacto dessa medida, está aqui comigo ao vivo no estúdio o advogado trabalhista Jocelino de Almeida Matos. Boa noite, Jocelino. Obrigado pela presença. Boa noite, Rodrigo. Então, Jocelino, estamos aí com essa medida, né? Um acordo, na verdade, um acordo mundial, que está na Organização do Trabalho, né? E que muda essa relação entre os empregadores e os trabalhadores domésticos. Na verdade, equipara os trabalhadores domésticos aos demais profissionais, né? É uma novidade que vem aí, claro, ainda falta uma análise aqui na legislação brasileira, mas a tua opinião, fazer uma análise de uma medida como essa, como isso pode interferir nas leis trabalhísticas brasileiras? Pois bem, boa noite, telespectadores. Eu acredito que haverá um impacto nas relações entre os empregadores e as empregadas domésticas, os empregados domésticos, né? Pois haverá então como você falou, uma equiparação dos direitos trabalhistas domésticos, dos trabalhadores domésticos em relação aos demais trabalhadores que existe atualmente. Atualmente existe uma diferença, alguns direitos... Poucas diferenças acontecem. Os trabalhadores domésticos já vêm conquistando mais espaços nas leis trabalhistas. Né? Nos últimos anos já houve eu diria um aumento dos direitos trabalhistas. Por exemplo, o FGTS até 1991 não havia sequer possibilidade. Hoje já existe a faculdade, né? É facultativo, desde 91. A partir de 2006 já existe a possibilidade de receber o seguro-desemprego, já existe a possibilidade de outros direitos, 13º, que já compõem essa gama dos trabalhadores domésticos junto às leis trabalhistas. Até 2006 eram 20 dias de férias ao ano, agora já são 30 dias. E agora, o que não há ainda são os adicionais de insalubridade, adicional de hora extra, adicional noturno. É a grande questão que eu gostaria de ver contigo, né? Isso está sendo discutido lá na Organização Internacional do Trabalho, né? O Brasil está apoiando essa medida, que é uma medida mundial, dessa equiparação, né, dos trabalhadores domésticos aos outros profissionais. Porém, tem que haver uma mudança na legislação brasileira, né? Então isso não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Sim, precisa primeiro haver uma alteração constitucional, né? O parágrafo único do artigo 7º da Constituição determina essas diferenças entre os direitos. E então precisa haver uma alteração, provavelmente a revogação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal e então a adequação do artigo 7º da Constituição Federal, da CLT, e ainda a Lei 5859 de 72, que deverá ser alterada para, então, equiparar os demais trabalhadores. É interessante para o nosso telespectador possa entender essas mudanças que vão ocorrer, que podem vir a ocorrer, né, após uma mudança na legislação brasileira, é que o trabalhador doméstico vai ter direito a horas extras, adicional noturno, adicional por insalubridade, como o Jocelino já conversou aqui conosco, ao seguro-desemprego e também a uma jornada de trabalho de 44 horas. Né? Essa medida já estava sendo discutida na Organização Internacional do Trabalho há 50 anos, né? E o Brasil está apoiando. Para a categoria de trabalhadores domésticos, o que é que essa mudança na lei trabalhista tem de mais importante e como isso vai interferir em todo esse processo, relação entre empregado e empregador? Eu acredito que haja um aumento da informalidade. Pode aumentar ainda mais a informalidade, essa é a sua visão? No primeiro momento, sim, porque os empregadores não estão acostumados, né, ou então não estariam preparados para enfrentar esse aumento de custos que haveria. Até porque muitas vezes existem acordos familiares, né? Muito de boca a boca entre o empregado e o trabalhador. Entre o empregador e o trabalhador. A gente chama de contrato tácito, né? O contrato informal que vai se formando sem nenhuma formalidade, sem nada expresso, sem nada escrito. Então, esse tipo de contrato, a tendência é desaparecer. A tendência com as regulamentações que porventura virão. É importante que se diga que o ministro do Trabalho já se manifestou informando que o Brasil vai apoiar essa
nova medida, essa né? nova medida, fazendo essa todas as nova... correções na legislação, né? Mas é importante lembrar também que isso não tem prazo para acontecer, Não né? tem prazo. Agora é uma transformação gradual que vai acontecendo agora nos próximos anos também. Mas pela né? experiência que a gente tem observado pela evolução dos últimos anos, eu acredito que no máximo 1 ano, 2 já haja... Porque hoje já existe no Congresso Nacional vários projetos de leis que ampliam os direitos dos trabalhadores domésticos. E é importante que também se diga que os trabalhadores domésticos não é só, como eu estava até referindo aqui, a empregada doméstica. É o motorista do âmbito familiar, é a babá, o próprio enfermeiro, aquele que cuida do idoso. Então, essas pessoas todos são... Não está restrito somente às empregadas domésticas. Exatamente. Né? Professor Celino, obrigado por vir comentar essa decisão que está acontecendo, que deve sair hoje ainda, né? Sobre essa mudança mundial na questão da equiparação dos trabalhadores domésticos com os outros profissionais. Obrigado mais uma vez pela presença. Nós que agradecemos.